Nos acharam? 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravo, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, não sou mão e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrado, nós os vestimos com mais honra. E o que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar e os que socorrem os outros, os que administram e os que falam uma variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, o teu nome é todo poderoso e todo maravilhoso, como nós acabamos de cantar, e é nesse nome que nós estamos reunidos aqui, e é a sua palavra que está diante de nós. Não falamos nada por nós mesmos, mas só o que vem da sua boca, que está escrito na tua sagrada escritura. Que o seu Espírito nos encha neste momento, nos dê clareza da sua palavra, nos transforme de acordo com essa luz, e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém. Irmãos, o texto diante de nós, vocês lembram que está tratando desde o capítulo 11 até o 14 de alguns problemas relacionados ao culto que a igreja de Corinto estava errando feio, questões relacionadas ao véu, relacionadas à ceia, e aqui relacionadas a como usar os dons e a capacidade que Deus deu para cada um no meio da igreja, especialmente no culto público que nós prestamos a Deus. E essa passagem diante de nós, continuando o que a gente viu semana passada sobre o Deus triuno que nos dá dons para nós servirmos uns aos outros, ela está comunicando para nós que o Evangelho, que é as boas novas do que Cristo fez por nós, ao morrer por nós, ao ressuscitar no terceiro dia e vencer sobre tudo e todos, como nós estamos lendo e cantando nossa liturgia, esse Evangelho, essa boa notícia, essa obra de Cristo por nós, ela forma um povo, e ela forma um único povo, que é a igreja. E esse povo, ele é analogamente, ilustrativamente descrito aqui, como se fosse um corpo. Então nós como igreja, tanto a igreja local, as igrejas locais, mas de forma muito maior, toda a igreja em todas as eras, forma um só corpo. A Bíblia também usa a imagem de uma árvore. Deus só tem uma vinha, da qual Ele vai enxertando galhos, que somos nós, para frutificarmos. E a Bíblia também usa a imagem de
cidade. Nós somos a Nova Jerusalém, a Jerusalém, o povo de Deus, a cidade de Deus, onde Deus governa e administra a sua bênção, a sua salvação. Portanto, essa imagem da igreja como corpo, ela é primeiramente uma dimensão espiritual. Nós somos espiritualmente unidos a Cristo pela fé, mas ela também, como a gente viu semana passada na confissão de Cristo como Senhor, ela tem uma dimensão política. Da palavra mesmo significa polis, que é a cidade. Nós formamos uma cidade, nós formamos uma comunidade, e essa é a cidade de Deus, a comunidade de Deus, a igreja. Isso é muito importante porque nós estamos vivendo tempos extremamente polarizados, como sempre foi e sempre vai ser, especialmente no âmbito político. E a gente sabe que alguns dias atrás, talvez 2 semanas atrás, o ex-presidente lá dos Estados Unidos, Donald Trump, ele recebeu um atentado contra a vida dele, e um tiro passou de raspão na cabeça dele. Se vocês acompanharem a notícia, se ele não tivesse virado exatamente naquele segundo, ele teria morrido, a bala teria estourado a cabeça dele. E a graça de Deus sustentou aquele ser humano, aquele homem, ex-presidente Donald Trump, desse tiro no ouvido. E aí vem o problema. Por quê? Qual que é o problema? Muitos pastores lá nos Estados Unidos falaram nas suas igrejas e publicaram nas suas redes sociais o seguinte: esse evento, Deus livrou o Donald Trump disso, isso é verdade, tudo que acontece porque Deus determina. E eles começaram a dar um passo além disso e falar: olha, em todas as igrejas que esse evento importante não for falado, você pode mudar de igreja, você pode procurar um outro pastor, uma outra igreja, porque o seu pastor está completamente por fora do plano de Deus, da vontade de Deus, dando a entender que existe uma aura especial naquele homem, e portanto é por isso que Deus livrou, e ganha todo um aspecto de messianidade, de politicagem nisso tudo. E isso é exatamente uma perversão do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque, irmãos, reis vão e vêm, reis são entronizados e destronados, reis se levantam e caem, e é Deus que faz isso. Mas o reino civil, os estados, as nações, os países, não são o reino de Deus, não é o corpo de Cristo, não é o programa principal que Deus está fazendo no mundo até a vinda de Cristo. A igreja é. A igreja não é representada por nenhum estado, por nenhum político, por nenhum presidente, por nenhum rei. A igreja é representada pelo próprio Cristo Jesus, Deus homem, que está à destra de Deus, governando sobre tudo e regendo a igreja com o cetro da sua palavra. Portanto, a coisa mais importante no mundo e na história, a nível de criação, é a nova criação, e essa nova criação está unicamente agora na igreja. Esse é o programa de Deus, essa é a agenda de Deus. A agenda política de Deus é salvar pecadores e incorporar na sua polis, na sua cidade, que são as igrejas locais que pregam o verdadeiro Evangelho. E eu estou fazendo essa ponte porque é exatamente isso que eles tinham em mente, talvez lá em Corinto, quando Paulo falava isso. Por quê? A imagem de uma comunidade como um corpo orgânico vivo, não é Paulo que inventa ela. Os pagãos usavam essa imagem o tempo todo. O Império Romano, os filósofos do Império, os poetas do Império, os retóricos do Império Romano, que faziam propagandas em prol de Roma, eles faziam exatamente isso. Eles falavam: olha, o Império Romano, tudo que está abarcado pelo poder de Roma é um só corpo. E todos nós que somos cidadãos romanos, somos membros desse corpo. É claro que um é melhor do que o outro, eles não tinham essa imagem de igualdade que Paulo está trazendo aqui, mas especialmente eles falavam assim: olha, o império todo é um corpo, e eles não usavam a imagem de cabeça, mas eles usavam a imagem de estômago, que para eles é uma coisa extremamente importante, né? E realmente é, o estômago é o segundo cérebro, né? Eles falavam: o estômago do império, eles usavam essa imagem, é o imperador, César, o Senhor nosso. Ou seja, o corpo ele vai bem ou não, ele é nutrido ou não por esse órgão principal que é o imperador. E o imperador ele ganha uma característica divina ao falar isso. Se tudo está sendo sustentado por esse cabeça e estômago que é o imperador,
tudo depende, portanto, dele, a nossa devoção tem que estar a ele, a nossa fé tem que estar nele. E Paulo, quando ele constrói essa imagem aqui, ele está desconstruindo essa outra imagem, mostrando: Roma não é corpo de nada. Não existe unidade em Roma, não existe unidade na religião romana, no Estado romano, na política romana, na filosofia pagã. Só existe um lugar que existe unidade, que você pode falar ali é um corpo, e esse lugar é a igreja do nosso Senhor Jesus. Então Paulo está chamando a atenção: olha, não fiquem vislumbrados com politicagem, porque a verdadeira polis, a verdadeira cidade de Deus, somos nós, a igreja. E nesse parágrafo aqui, irmãos, Paulo vai nos dizer 3 coisas sobre como o Evangelho forma esse corpo que somos nós, e o que isso implica na nossa vida como igreja. Primeiramente, verso 12 e 13, Paulo vai dizer o seguinte: 1 Coríntios 12, verso 12: porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Então Cristo tem um corpo, uma igreja. Ele não tem várias igrejas, é uma só igreja. Só que agora nós temos uma multidão, uma diversidade incrível de membros diferentes uns dos outros, estão conectados a esse corpo que é Cristo, que é a igreja. Verso 13: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Irmãos, esse texto, 1 Coríntios 12 ao 14 todo, que trata de dons espirituais, ironicamente falando, é o texto que mais vai apontar um dos grandes movimentos da cristandade do último século, que é o movimento pentecostal, da qual muitos de nós vieram de lá. Eu vim de lá, eu fui convertido lá, eu ouvi o Evangelho no movimento pentecostal, portanto o Evangelho está lá. Mas nessa questão de dons, o próprio texto que fundamenta as práticas desses nossos irmãos está indo contra eles. Por quê? Pela primeira vez na história, quando surge o movimento pentecostal, surge uma doutrina que é chamada de segunda bênção. Essa doutrina vai dizer o seguinte: olha, você é salvo pela fé em Jesus, amém, todo mundo é igual nesse sentido, mas você tem que buscar a Deus de forma excepcional, e você vai ser posterior à sua conversão, se Deus quiser, claro, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Então a segunda bênção, a primeira bênção é a salvação, a segunda bênção é o que eles chamam de batismo no Espírito Santo, que necessariamente na teologia clássica deles precisa ser manifestado pelo dom de falar em línguas. E o texto diante de nós está falando exatamente o contrário. O que o versículo 13 está dizendo? Paulo diz: todos nós, a igreja, os cristãos, fomos no passado batizados por um só Espírito. É o Espírito que nos batiza, e ele nos batiza nele mesmo. E batismo aqui significa mergulhar. Nós somos mergulhados no Espírito, nós somos emergidos no Espírito, no sentido dessa ação salvadora, dessa atmosfera redentiva e redentora que é a pessoa do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo em nossas vidas. Então o que Paulo está dizendo aqui de forma absurdamente clara é que todos os cristãos são batizados no Espírito. Não existe nenhum texto que fala que você tem que ser batizado no Espírito posterior à sua conversão. Portanto, a conversão é ser batizado no Espírito. A conversão é você ser unido ao Espírito. O Espírito te une a Cristo e a Deus Pai, e é nesse mergulhar na Santa Trindade que você é salvo. É esse emergir completamente no Espírito que te salva. No momento que você crê em Jesus, antes disso o Espírito te transforma o seu coração e habita em você, te dá fé e arrependimento, e você crê, e você, portanto, na conversão, na regeneração, no transformar do seu coração,
você foi mergulhado de corpo e alma, você foi batizado no Espírito. O que acontece no livro de Atos, Lucas está descrevendo um evento único na história, que é o evento do Espírito descendo em Pentecostes, que está se espalhando para cumprir o programa da palavra de Jesus, que em Atos 1:8 fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins do mundo. O que é Pentecostes? O Pentecostes é o primeiro dos últimos dias. É ali que a nova criação, os últimos dias, a nova era vindoura, o reino de Deus termina de ser inaugurado. Algo começa a ser inaugurado na encarnação de Cristo, na sua vida, morte, ressurreição, ascensão. Mas essa inauguração do fim dos tempos, do reino de Deus, ela é finalmente inaugurada quando o Espírito desce. Os profetas falam esse tempo todo, Joel 2, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aí, para mostrar que o Espírito agora não está confinado aos judeus ou em Jerusalém, precisa haver uma confirmação por sinais aonde ele vai entrando. Então nós temos a confirmação lá quando Pedro evangeliza Cornélio, lá em Atos 10. Depois alguns discípulos de João Batista lá em Éfeso não ouviram falar. Ou seja, quando o Espírito ele vai de Jerusalém, espalhando-se salvificamente pela pregação do Evangelho na igreja, até chegar em Roma, nós temos aí confirmações que realmente o Espírito está naquelas pessoas por algumas manifestações miraculosas. Um desses dons é o dom de falar em outros idiomas, para que as pessoas para qual o Evangelho está sendo espalhado consigam entender o que está sendo pregado a elas. Lucas em nenhum momento fala que aquilo é um paradigma que todo cristão necessariamente precisa ter na vida dele. Lucas está descrevendo como aconteceu ali naquele evento singular da descida do Espírito em Jerusalém, daquelas 500 testemunhas oculares de Cristo, ao se espalhar por lugares. Por quê? Porque aqueles judeus que agora são cristãos, creem em Jesus, eles precisavam ter absoluta certeza que os pagãos estão tendo o mesmo Espírito que eles. E é por isso que o Espírito, ao descer de Cornélios, ao descer lá nos discípulos de João Batista, lá em Éfeso, está manifestando a mesma coisa que se manifestou lá em Atos 2. Para a igreja não ter, não, acho que eles não são convertidos, eles não são judeus, eles são pagãos, eles estão até alguma coisa que estão imitando a gente ali, mas não são dos nossos. Não, é a mesma manifestação. Para quê? Para mostrar que é o mesmo corpo, é a mesma igreja, é a mesma comunidade, é a mesma salvação e é o mesmo Espírito que está ali. Depois disso, o que é normativo para a igreja na sua experiência do Espírito é o que Paulo está falando aqui. Primeiro, todos nós somos batizados. Por que é diferente? Porque aqueles cristãos judeus, eles estavam vivendo na transição da antiga era da lei mosaica, caracterizada pela aliança de Moisés, agora para a nova aliança e para a nova criação. Eles viram Jesus, eles viram Cristo morrer, eles viram Cristo ressuscitar, mas agora, para ter essa transição, o Espírito que foi dado no Pentecostes como aquele que traz a nova criação é derramado sobre aqueles primeiros discípulos. Só que é só eles que estavam nessa era de transição. O que Paulo está dizendo aqui agora, que é normativo para todos os cristãos, inclusive para esses pagãos aqui em Corinto e para nós, é que todos fomos batizados no mesmo Espírito. E o ponto aqui, ironicamente, é igualizar todo mundo, colocar todo mundo como igual, porque todo mundo tem o mesmo Espírito, a mesma salvação. E o que a teologia da segunda bênção faz é exatamente o contrário do que Paulo está querendo aqui. Porque quando você fala assim, olha, ok, todo mundo aqui é igual porque crê em Jesus, mas tem um ou outro aqui que se destaca, que é melhor, porque tem algo que você não tem, porque ele buscou mais a Deus que você, agora ele foi batizado no Espírito, o que você cria na igreja é um elitismo que Paulo está rigorosamente combatendo aqui nessa carta. E isso é completamente maligno e mal para a saúde da igreja. É doentio para a saúde desse corpo
que está acreditando nisso. Não existe e não deve existir nada na nossa teologia que crie elitismo em nós, um melhor do que o outro. Paulo está nos igualando aqui. Todos somos salvos porque todos somos batizados no mesmo Espírito. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo é uma pessoa divina, igual ao Pai e ao Filho. Ou você tem ou você não tem. Você não tem como ter mais e menos dessa pessoa. Ou você tem ele de forma completa, ou você não tem nada dele. Ou ele habita em você na sua plenitude, ou você não é habitado pelo Espírito, você não é batizado no Espírito, portanto você não é salvo. Você não teve o seu coração transformado. Não tem como você dizer, não, hoje eu estou 50% cheio do Espírito, o Espírito até aqui, mais ou menos, mas amanhã, se Deus quiser, vai estar até aqui. Essa é a imagem que estão passando para nós. Quando Paulo fala lá em Efésios 5 que nós devemos ser cheios do Espírito, ele está colocando que nós devemos viver essa plenitude do Espírito que nós já temos, e que nós devemos buscar mais manifestações do Espírito, mais o fruto do Espírito, mais a obra do Espírito em nós. Mas nós já o temos e Ele nos tem. Ele habita em cada um de nós, os que creem em Jesus. E por isso, Paulo vai dizer aqui no versículo 13: o que divide o mundo não deve dividir a igreja. Ele vai dizer, verso 13: quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Ou seja, essas categorias sociais, étnicas, judeu, grego, escravo, livre, categorias financeiras, o rico e o pobre, que dividem o mundo, não são categorias que dividem a igreja, porque a igreja é um só corpo. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é brasileiro, se você é russo, não importa se você é rico, pobre, branco, negro, gordo, magro, homem ou mulher, nós somos um só em Cristo Jesus. E a imagem de ser batizado no Espírito é repetida no final do verso 13 com a outra imagem, que é: a todos nós foi dado de beber em um só Espírito. Então, se você crê em Cristo, você foi dado de beber do Espírito, você já está bebendo do Espírito Santo. Quando você lê as Escrituras com fé, com devoção, vendo Cristo se examinando, quando você ora, quando você louva a Deus, quando você participa da igreja, quando você se encontra com algum irmão ou irmã, para vocês compartilharem o testemunho do Evangelho juntos, quando você prega e evangeliza alguém, você está bebendo do Espírito e transbordando isso para as pessoas. Todos nós bebemos de um só Espírito. Então a primeira coisa que Paulo está colocando aqui para nós é que o Evangelho cria um corpo, que é a igreja, e que todo esse corpo, todo ele é preenchido pelo Espírito, é mergulhado no Espírito e bebe do Espírito. Não existe uma parte, um dedinho, um mendinho, uma orelha que está, não, ali está seco, está sem o Espírito. Não, o corpo todo foi mergulhado nesse oceano de graça que é o Espírito Santo. Segundo lugar, verso 14 até o verso 26, Paulo ele vai entrar numa implicação bem prática do fato de nós termos um só no Espírito e em Cristo Jesus. Verso 14 até o verso 20, ele vai expandir aqui a analogia e vai dizer: olha, o pé não pode dizer para a mão. Verso 15: não sou mão, né? Eu não sou mão, eu não faço parte do corpo, estou desanimado. Ou o olho, a orelha não pode falar que não é olho, portanto não é parte do corpo. Paulo vai falar: não, todos nós somos membros do corpo. Por mais que o olho ou o pé fala que ele não é uma outra coisa e portanto não é parte do corpo, Paulo fala: mesmo assim, você não deixa de ser parte do corpo. Ou seja, a sua própria autopercepção de às vezes você está para baixo, às vezes você está em pecado, às vezes você está quebrado. Será que eu não sou parte do corpo de Cristo? Mesmo com todas as suas dúvidas em meio à fé, você não deixa de ser parte do corpo de Cristo, se você crê nele e realmente é parte do corpo de Cristo. O ponto aqui é que uma parte do corpo está olhando para outra parte
e querendo ser ela. Paulo está dizendo aqui que o pé, ele está olhando para a mão, está dizendo: eu quero ser mão, eu fico aqui embaixo sendo pisado, juntando pó, sujo, a mão está lá, ó, todo mundo está vendo ela, tudo que ela faz todo mundo vê, isso é uma maravilha, eu quero ser mão. Eu não sou mão, nunca vou ser mão, então eu não tenho o menor valor aqui. E a orelha está olhando para o olho, dizendo: ó, o olho, ali as pessoas veem a beleza, a luminosidade, nos falar, ali é a janela da alma. Eu sou só uma capa aqui que está sendo um instrumento para ouvir. Eu queria ser olho, mas eu não sou olho, portanto não faço parte do corpo. Vocês conseguem perceber um pouco do tema da inveja aqui? Um membro invejando outro membro, que é o que está acontecendo aqui na igreja de Corinto. Uns estão buscando certos dons e estão tendo, outros não. E a pessoa está olhando: ó, tem um ali que está profetizando, tem outro que está falando em outros idiomas, tem outro que está realizando milagres, tem outro que está curando os outros, e eu aqui estou aqui sem fazer nada. Eu não tenho nenhum dom extraordinário. Eu estou aqui, eu lavo o banheiro, às vezes eu abro o som da igreja. Não é como essas outras pessoas que têm esses outros dons miraculosos ou mirabolantes. Paulo está dizendo: todos têm o mesmo valor, a mesma igualdade, o mesmo significado que todos têm. Ninguém é maior do que ninguém. Presta atenção: nenhum dom que você tenha ou que outra pessoa tenha, nenhuma capacidade, nenhuma obra que a pessoa faz com que ela seja maior ou menor que ninguém aqui. Todos nós somos iguais. E Paulo vai dizer no texto que a gente leu em Filipenses que cada um considere o próximo superior a si mesmo. Então qualquer um que acha que alguma habilidade que tenha coloca essa pessoa como melhor, como mais evidente, pode ser o pastor, pode ser o diácono, pode ser o músico, pode ser qualquer pessoa que seja, o evangelista, o missionário, essa pessoa está redondamente enganada, ela está completamente equivocada. Todos nós, Paulo vai dizer, somos um. Portanto, irmãos, vamos destruir qualquer resquício de inveja que há entre nós. Não é o carro que você dirige, não é a casa que você mora, não é o salário que você recebe, o quanto tem lá na sua conta ou não, que te faz aquilo que você é. Aquilo que você é feito em Cristo. A sua identidade está no nosso Senhor Jesus, e nele todos nós somos iguais. E essa é a glória do corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus. Mas ele vai dizer também que o oposto disso, ele vai usar duas coisas opostas aqui. Uma é um membro olhar para o outro e dizer: não sou tão bom quanto ele, e portanto talvez criar alguma raiz de amargura, de inveja, ou de uma falsa percepção da sua própria dignidade em Cristo. Agora ele inverte e coloca o oposto. A partir do verso 21, ele vai colocar para nós que alguns membros que talvez se apareçam mais, estão desprezando os membros menores. Verso 21: o olho não pode dizer para a mão: não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o que? Essenciais. Estudando essa passagem essa semana, eu fui para dois extremos na história da igreja. Tem um teólogo contemporâneo que morreu recentemente, muito ruim, chamado Jürgen Moltmann. O que ele é de ruim, ele é de famoso, ele é muito famoso. E comentando essa passagem, ele vai dizer o seguinte: olha, os membros menores e mais fracos, eles servem um propósito. Eles servem para que os mais fortes, os que têm mais dons, tenham uma oportunidade de servir, de mostrar o seu serviço. Em outras palavras, um liberal, ele só vê no outro uma oportunidade para se mostrar. E às vezes essa mentalidade está em nós: eu sou tão superior, eu sou tão maduro, eu tenho tantas qualidades, que aquele sujeitinho lá, aquela irmãzinha lá, é apenas um trampolim para mim, uma plataforma para eu mostrar essas minhas habilidades. Isso é diabólico. Por outro lado, um pai da igreja chamado João Crisóstomo, ele vai dizer o óbvio. Ele vai dizer: olha, quando Paulo fala que os membros são menores, ele está falando aqueles que parecem ser menores, mesmo assim, eles são necessários, eles são essenciais. Então não existe essa de um membro ser melhor do que o outro, todos são
necessários, todos são iguais e todos são essenciais. No corpo de Cristo, nem a cabeça pode dizer para o pé, nem o ombro pode dizer para o joelho, nenhuma parte que está em cima pode dizer para o que está embaixo: não preciso de você. Em outras palavras, todos nós precisamos de todos nós. Todos os membros dessa igreja, de qualquer outra igreja nesse mundo, na história, precisa de toda ela. E você precisa da igreja toda, e a igreja toda precisa de você no nível humano, e todo mundo precisa de forma final da graça e da misericórdia de Deus. Eu tenho reparado nos últimos anos uma coisa muito triste de pessoas que se chegam para a nossa igreja. Elas se achegam falando muito mal da igreja que elas vieram. Não estou falando de pessoas que vieram de seitas, porque se você veio de uma seita, você foi completamente mastigado lá. É natural você se revoltar contra isso, ainda que você precisa guardar o seu coração em relação a isso. Mas de outras igrejas que até são irmãs nossas, e chegam a falar: a igreja é aquilo outro, aconteceu muita coisa ruim, o pastor é isso, o pastor é aquilo, a liderança é daquele jeito. E até em parte essas críticas, elas devem ser verdadeiras. Mas de forma inesperada, de um dia para a noite, as pessoas desaparecem da nossa igreja. E aí quando você vai ficar sabendo, um tempo depois, elas estão em outra igreja, falando mal da nossa igreja, pegando um recorte da nossa igreja, e dizendo: a igreja é isso, a igreja é aquilo. E nós sabemos que infelizmente o problema é essa pessoa que está se colocando como superior, e nenhuma igreja no fim das contas vai servir na outra igreja, depois ela vai sair para outra igreja, até ela virar uma desigrejada, porque ela não está fazendo parte do corpo, ela está se achando superior. É claro que nossa igreja tem 1 milhão de defeitos e pecados, e a gente precisa consertar muita coisa imediatamente ou a longo prazo. E é claro que a gente deve se criticar diariamente a nós mesmos, a nossa igreja. A Bíblia fala que a gente tem que examinar a si mesmo. A Bíblia fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Mas é o corpo que se julga, é os membros da igreja que estão ali se julgando pela palavra de Deus, e se amando e se consertando e se disciplinando pela palavra de Deus. Portanto, Paulo está dizendo aqui: ninguém é melhor do que ninguém. Você nunca pode falar: eu não preciso daquela pessoa. Não existe insignificância no povo de Deus, na igreja. Uma unha que seja, uma articulação que seja, é tão importante quanto o coração, o estômago, quanto todas as partes do corpo. Isso que Paulo está colocando para nós aqui, verso 25: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Vocês viram? A igreja tem que ter um cuidado igual uns com os outros. Paulo não está escrevendo essa carta aqui para o pastor da igreja de Corinto. Paulo em nenhum momento cita a liderança da igreja de Corinto. Paulo, todas as vezes que vai se direcionar e criticar, está falando: a igreja é culpada por isso, a igreja é responsável nisso, a igreja está falhando em relação a isso, porque os pastores são os servos que estão servindo para que a igreja possa se servir. Então quando Paulo fala a igreja tem que cuidar uns dos outros, ele não está falando o pastor somente tem que cuidar de todo mundo de forma igual o tempo todo. Preste atenção: as igrejas que dependem muito de seus pastores são igrejas doentes em todos os níveis. É claro que os pastores têm que servir a todos, é claro que os pastores têm que se dedicar, têm que ver os mais fracos, têm que cuidar de todos na medida do possível, mas a Bíblia chama a igreja a se cuidar. E quando você depende de uma só pessoa, você está caindo no erro de 1 Coríntios 1:4, criar estrelismo na igreja, criar elitismo na igreja. E na verdade, quanto mais você precisa tem pessoas que sugam. Eu escuto falar de outros pastores, né, que estão sugando o pastor, que o pastor vai toda semana na casa dela agora, e até na hora da nossa morte, amém. E aquela pessoa está completamente dependente daquele pastor. Isso mostra que a pessoa está completamente doente na sua alma. Por quê? Por que você precisa do pastor? Porque
passando por uma situação que você não tem a palavra de Deus inculcada para você discernir o que você tem que fazer. Aí Deus levanta homens na igreja para se dedicar à palavra de Deus, para te servir. Se você tivesse a palavra de Deus diante de você, você solucionava a questão na hora. Mas Deus faz isso para que a gente possa servir uns aos outros, e Paulo está chamando a igreja toda a se cuidar uns dos outros. E é isso que a gente tem que fazer como igreja do nosso Senhor Jesus. Verso 26: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Terceiro e último lugar, verso 27 ao 31. Paulo ele vai falar assim: olha, nem todo mundo tem os mesmos dons. Deus estabeleceu apóstolos, verso 28, depois profetas, mestres, quem faz milagre, quem tem dom de cura, quem socorre, quem administra, quem fala uma variedade de idiomas. Deus ele estabeleceu pessoas diferentes, com capacidades diferentes, para que cada um possa servir um ao outro naquilo que Deus nos capacitou a isso. E olha o que ele diz no verso 30: todos têm dom de curar, falam todos em línguas. E eu falei para vocês semana passada, línguas na Bíblia é sempre o que? Idiomas. Idiomas humanos, conhecidos da humanidade, mas não conhecidos para aquele que está tendo esse dom aqui. E Paulo ele fala no começo do parágrafo: todos somos batizados no Espírito. Ele termina falando: nem todos falamos em línguas. Isso quer dizer o quê? Que o dom de línguas não é a evidência de você ser batizado no Espírito. Foi uma evidência lá de Atos. Mas a evidência de você ser batizado no Espírito é o quê? Você crer em Jesus e ter a sua vida transformada, e obedecer a Ele numa fé operante e viva. Nem todos têm o dom de línguas. Todos as interpretam? Não. E verso 31 termina assim: procurai com zelo os melhores dons. O texto grego ele é ambíguo aqui, irmãos, porque pode ser tanto imperativo, como está aqui nas nossas Bíblias, né? Procurai com zelo os melhores dons, quando pode ser um indicativo. E se for um indicativo é irônico. Paulo está dizendo assim: vocês estão procurando com zelo os melhores dons, mas vocês estão errando nisso. Os melhores dons não é necessariamente falar em outro idioma ou fazer milagres. Os melhores dons são o quê? Os dons que edificam mais a igreja. Então, quer uma interpretação ou outra, o ponto é: você tem que procurar os melhores dons, para que, nunca para se aparecer, mas para você poder servir melhor o seu irmão e a sua irmã. E os dons que Deus te deu, você pode buscar em Deus de melhorá-los. Se você tem alguma capacidade que Deus te deu, você não vai ficar nela a banho-maria, você vai sempre melhorar para fazer o melhor para a igreja. Ah, Deus me deu o dom de pregar, então eu não vou estudar a Bíblia, eu vou aqui abrir a Bíblia no domingo e vou pregar qualquer coisa que me vier à mente. Ah, Deus me deu o dom de tocar um instrumento, ok, eu vou chegar lá e tocar de qualquer jeito. Ou Deus me deu um dom de aconselhar, nunca li um livro de aconselhamento, mas eu quero aconselhar. Não, nós precisamos buscar os melhores dons com zelo. Aquilo que Deus te deu, você busca cada vez mais se aprimorar. Buscar com zelo os melhores dons. E aí o texto termina aqui, porque a próxima frase desse versículo começa o capítulo 13. Eu agora vos mostrarei um caminho muito superior, que é o caminho do amor, que a gente vai ver daqui 2 semanas. Para concluirmos, umas aplicações teológicas e práticas para nós aqui. Primeiro, tudo isso que foi descrito aqui, membros que parecem estar mais evidentes, membros que parecem estar mais fracos, membros que fazem uma coisa, membros que fazem outras coisas, tudo isso, na realidade da igreja, é uma obra de Deus. Vejam comigo novamente, verso 18. Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme Ele quis. Então, se você é braço, se você é perna, se você é pé, se você é dedo, Deus colocou você assim porque Ele quis. Não foi você que escolheu. Não foi, eu sou isso porque eu quis.
Eu sou pastor, eu sou músico, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu quis. Não, é Deus que quis e é Deus que faz isso. Verso 24 diz assim: ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Ou seja, quem que deu honra a quem tem falta? Deus. Portanto, os membros mais humildes, aqueles que parecem ser os mais pequenos, aqueles que parecem ser os mais fracos, Deus revestiu essas pessoas de mais honra do que aquelas que parecem que estão mais em evidência. Portanto, a escala de padrão aqui é o oposto dos padrões mundanos e pecaminosos da humanidade aqui. O romano olhava: eu sou livre, você é escravo, eu sou superior a você. Eu sou judeu ou eu sou grego, eu sou superior a você por ser judeu ou grego. Paulo vai dizer: não. Se você acha que aquela pessoa é menor que você, tem menos dom que você, tem menos capacidade que você, tem mais oscilação na fé que você, Deus revestiu ela de mais honra do que você. Portanto, aquele que está em maior evidência na igreja, que é o pastor, é aquele que tem menos honra, é aquele que devia estar mais embaixo, é aquele que deve servir mais. Mas em última instância, Deus fez você do jeito que você é. Deus que te deu cada capacidade que você tem, te colocou na igreja que você está, quer seja aqui, quer seja outra igreja, se você está nos visitando, para você servir aquela igreja com aquilo que Deus te deu. É isso que Deus está colocando para nós aqui. E em última análise, eu repito o que eu falei aqui na aplicação do verso 14 ao 26, que é que nós devemos depender uns dos outros de fato, não se achar autossuficiente. Se você vive a sua semana toda isolado de algum irmão ou de alguma irmã, você está mostrando na prática que você é autossuficiente, que você precisa vir à igreja apenas porque é um mandamento que você não tem como escapar, e você tem que estar aqui louvando a Deus, mas o resto da sua vida está desconectado da igreja. A culpa disso é sua. É você que não está se colocando na dependência de Deus ao depender da igreja e de servir a igreja. Nunca dependam de homem algum. Quando a igreja ela depende da graça de Deus, depende um dos outros, o pastor pode morrer, o pastor pode ficar doente, o pastor pode ser afastado, e aquela igreja vai continuar. Deus vai levantar outros pastores ali naquela igreja. Mas se uma igreja está dependendo de um homem só, ou de um grupo de homens que seja, ou de qualquer outra coisa que seja, quando essa pessoa ruir, morrer, acontecer alguma coisa com ela, a igreja toda se acaba com aquilo. Isso não é ser corpo de Cristo, isso é ser corpo de uma pessoa. O corpo de Cristo prevalece, porque Cristo é o cabeça e é Cristo quem nos sustenta. Portanto, nessa passagem que Paulo está tratando de dons, ele não está tratando especificamente, centralmente dos dons. Ele está tratando que nos dons, como um meio, não um fim, mas um meio, Deus abençoa a igreja e nós servimos uns aos outros no amor do nosso Senhor. Amém?